E aí pessoal da NET, que é o Felipe de novo no canal Mundo C, estamos de volta e faremos agora uma análise de capítulo. E é uma análise de capítulo que nós estamos esperando para fazer faz muito tempo. Falaremos hoje sobre o primeiro capítulo de Saint Seiya Tenkaihan, Saint Seiya, a Saga do Céu. Agora o capítulo já saiu, as pessoas já leram, né? Eu já li, já fiz minhas reflexões e tá na hora de fazer a review aqui para os inscritos do canal Mundo C. Vai ser um pouquinho antes para os membros e depois para todo mundo, tá? Se você apoia o canal Mundo C, dá o like no vídeo, se inscreve no canal e manda o vídeo pros amigos de vocês que possam ter mais interesse em coisas sobre o universo de Saint Seiya, né? Anime, mangá, né? Live de Saint Seiya, análise de Saint Seiya, review de capítulo, spin-off, tudo de Saint Seiya você verá aqui no canal Mundo C. Se você quiser me ajudar de outra maneira, de maneira mais indireta, né? De maneira mais direta no caso, você pode tornar-se membro do canal para ver vídeos como esse, um pouquinho antes das outras pessoas, né? E também, se você for membro prata, você pode fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, né? E outra coisa, gente, tá vendo esse mangá aqui, Final Edition e outros mangás, né? Comprem no link do Amazon do Mundo C e você me ajuda de maneira indireta. Os links estão aqui abaixo. Pessoal, vamos ao que interessa. Saint Seiya Tenkaihan, capítulo 1. Vamos lá. Então, gente, é o seguinte, né? O capítulo vai começar, na verdade a revista, né? Ela tem essa capa aí que vocês estão vendo, tá? Com Seiya e Shun, indicando que Seiya e Shun vão ser os primeiros a atuar nessa temporada, que terá 6 capítulos, né? Muito bom que agora o Kurumada e a editora Akita Shoten estão comunicando, né? Quanto que o tempo que vai durar. Eles estão sendo um pouco mais honestos, né, em relação a temporadas, né, que Saint Seiya teve, só que nunca era avisado que era uma temporada, né? E o capítulo vai começar como, gente? Vamos lembrar, isso aqui é continuação do Saint Seiya Den. Saint Seiya Den, 3 capítulos, mostra a Saori indo até o santuário, se lembrando das coisas, conversando com a alma de Aiolos, e ela desce, né? E agora ela desce o santuário, ela vai caminhando, chorando, né, porque ela se emocionou muito com as coisas que ela lembrou, né? E o que acontece, gente? Ela percebe que conforme ela se afasta, conforme ela desce, as memórias começam a desaparecer. Então você pode ver aí, né? Mostra várias artes de várias coisas que a Athena viu e aí começa a virar nada, né? Tudo que a Saori começou a se lembrar, por estar no santuário, começa a desaparecer, tá? Então a Saori, agora, né, quando ela termina de descer, né, você pode deduzir que não tem mais nada de memórias da Saori no momento que ela desce, tá? E assim que as memórias somem, né, nós temos uma página, né, dupla, né, com várias artes, né, de várias memórias picadas, né, representando as memórias da Saori. Você tem o anúncio, né, do começo da saga, né, dizendo: mangaka da Terra do Sol, Masami Kurumada, Saint Seiya Tenkaihan, né? Masami Kurumada apresenta Saint Seiya, a Saga do Céu. E assim começa a nossa história, tá? E o que vai ser o ponto principal do capítulo agora, gente? Nós vamos sair do santuário e vamos para um lugar novo, tá? Então Kurumada já começa a Saga do Céu apresentando um lugar novo que nós não sabíamos que existia dentro do canônico e nem dentro de spin-off, tá? Que é o Purgatório, tá? Então um lugar chamado Purgatório, né, vocês podem ver aí, nós temos o despertar da deusa maligna. Então vem caminhando, né, do horizonte, assim como aquela arte que o Kurumada fazia do Odisseu, vem caminhando do horizonte a deusa Care, né? Então uma deusa que não apareceu durante o Next Dimension, mas apareceu na Final Edition, por isso que é importante ler, né, a Final Edition, de preferência comprar a Final Edition, tá? Então muito importante por conta disso. Eu falei, quem não lê a Final Edition, ou pelo menos os guides, não vai entender nada do Tenkaihan, tá? Então a gente tem essa imagem linda, vocês podem ver aí esse painel lindo, né, de corpo inteiro da deusa Care, a deusa maligna, né? Então ela volta, gente, e ela vai perceber uma coisa, né? Ela começa a perceber que tá tudo destruído, né? Então ela já andou para lá, andou para cá, né, na dimensão, né? E ela percebe que os Elísios e o Inferno foram pro saco, tá? Não tem mais nada, né? Menos o Purgatório. O Purgatório tá destruído também, mas tem mais coisa ali, sobrou mais coisas,
do purgatório, tá? E de repente ali no purgatório, né, numa ilha flutuante ali, ela acha uma Sáporis, né? E ela, a Sáporis de Cão, né, da estrela terrestre do Cão, né? E ela percebe que a Sáporis está intacta, não tem nenhum dano na Sáporis. Como não tem um dano, a Kerr vai tentar fazer uma coisa, tá? Ela vai tentar reviver esse espectro. Porque a Kerr, gente, ela tá meio perdida. Ela não sabe o que está acontecendo, tá? A Batalha de Hades aconteceu e ela não estava lá. E aí ela volta, ela, peraí, o que aconteceu aqui, né? E aí ela usa um artefato mágico, né? Inclusive a gente não sabe se esse artefato mágico tem algum poder. O Kurumada está apresentando muitos itens mágicos, né? Tem o cajado do Asclépio, agora tem o bastão da Kerr, nós já tínhamos a espada de Crissus, a flecha da deusa, o tridente de Poseidon, a espada de Hades, muitos itens especiais, né? E a gente vai ver, eu acho, no futuro, quem que vai forjar esses itens, tá? Bom, ela revive, gente, o espectro e funciona. Funciona, não era para funcionar, mas funciona. Opa, peraí, consegui reviver um espectro aqui, né? E vocês podem ver aí a aparência desse espectro, que é o Jean de Ortro, né? Podem ver a aparência do espectro aí, né? E, gente, espectro feio, tá? Personagem feio, você sabe o que acontece com personagem feio na obra do Kurumada, né? Eu acho que o único feio que não se lascou foi o Death Toll, né? Death Toll, e isso porque ele dizia que era bonito, né? Então, bom, eles estão perdidos ali, não sabem o que aconteceu, né? E a Kerr explica pro espectro, olha, eu fiz todos os planos, todos perfeitos para Hades vencer a batalha. E eu fui dormir, ela foi dormir, né? Como eu falei lá no vídeo do spoiler, Kurumada adora deuses dorminhocos, né? Ela falou, não, ó, já tá ganho, já vencemos, agora eu vou dormir, né? E aí ela acordou, né, gente? E ela acordou e viu tudo destruído, tudo arrebentado, né? Diz ela, inclusive, que para fazer tudo voltar ao normal, vão demorar 1000 anos. Então a Saori fez um estrago absurdo, né, dentro do inferno, a ponto de que se for tentar recriar tudo, vai demorar 1000 anos. Isso porque para recriar precisa que alguém recrie. Quem que vai recriar, né? Será que ela não sabe que Hades foi destruído ainda, né? Ou sabe? Então, para recriar precisa que ela faça isso, ou o Hades faça isso, né? Mas o Hades pode fazer isso no formato de Gasparzinho, sem o seu corpo? Hades pode atuar sem seu corpo? Nós não sabemos também, né? Ela diz, gente, que ela não entende como que ela conseguiu despertar, né? E como que ela conseguiu reviver o espectro, né? Não era para conseguir, né? Ela diz pro espectro que não sobrou nada de Hades e dos espectros, foi tudo destruído, né? E aí ela começa a se questionar, e ela chega a uma conclusão, não, peraí, se eu conseguir reviver o espectro, né, então só significa uma coisa. Primeiro ela começa a pensar que talvez o poder de Atena esteja se tornando fraco, debilitado, né? Mas aí ela chega à seguinte conclusão, olha, a existência de Atena desapareceu. Atena não existe mais. Atena sumiu, né? Não existe mais, né? E aí, já que a Atena não existe mais, ela diz que não só o submundo pode voltar, como eles finalmente podem conquistar a Terra, né? Então, ela acha que o exército de Hades vai conquistar a Terra, já que Atena sumiu. Vamos lembrar, Atena desapareceu porque Atena entregou a sua divindade, ela não é mais deusa, né? Em troca do Apolo não matar todo mundo, tá? Não destruir os santuários dos Cavaleiros de Bronze, tá? Então Atena entregou sua própria divindade, né? E graças a isso, a gente está vendo as consequências aqui. Atena entregou a sua divindade, logo os espectros podem reviver, pelo menos os espectros em que a Sáporis não foi quebrada, né? E a Kerr está lá, obviamente que para o espectro reviver precisaria que alguém revivesse eles, e a Kerr está lá para isso, né? Então, teoricamente, por Atena não existir mais, a Kerr pode voltar, né? A Kerr pode reviver os espectros. E aí a gente vê esse painel lindo, né? A gente tinha um painel desse
para a saga do Santuário com o exército de Atena e para a saga de Poseidon com o exército de Poseidon. E faltava um painel para o exército de Hades, né? E agora a gente tem esse painel aí muito bonito, tá? Mostra Keros, deuses gêmeos, os 3 juízes, todos os espectros e o Hades, ok? Então um painel muito bonito, tá? Resta saber o que ela vai fazer agora. Ela vai tentar atacar o que na Terra? Vai atacar os Cavaleiros de Bronze, mas eles estão sem memória, né? Então vamos lá. Voltando ao santuário, a última cena do capítulo é o Seiya devolvendo o chapéu a Saori. Nós temos um Seiya sem memória e uma Saori sem memória. Seiya vai conversar com a Saori sem memória. O que eu acho que vai acontecer, gente? Primeiro, eu não acho que teremos uma luta entre Cavaleiros de Bronze e o espectro Jean de Ortro agora, porque eles estão sem memória. O espectro facilmente poderia matar qualquer um dos Cavaleiros de Bronze, o Shun ou Seiya, porque é o que a gente imagina que vão aparecer nesse capítulo, né? Mas de resto, não vai, não tem como, né? A não ser que, assim, eles usem o Cosmo no reflexo, mas eu não acho que vai acontecer, tá? Vamos ver se eu vou acertar, tá? Eu vou especular duas coisas aqui. Eu vou especular que se os bronzes forem atacados, de duas uma. Ou os anjos de Apolo vão lutar contra ameaças que surgirem para eles. Porque vamos lembrar, Apolo disse no Sensei Aden, que é praticamente o primeiro capítulo da Saga do Céu, que ela vai tentar impedir a Atena de recuperar a memória, recuperar o poder, né? Então, Apolo vai impedir isso aí, vai tentar impedir. Então, nada mais natural que os anjos fiquem ali protegendo os Cavaleiros de Bronze. Qualquer coisa que acontecer ali, eles não vão deixar de chegarem perto de recuperar a memória, tá? Então, esse é o papel ali dos anjos. Então, se algum espectro ficar de gracinha, eu imagino que um anjo possa, né, varrer o espectro dali, né? E claro, gente, o espectro é feio. Ele apareceu para ser estompado, né, em 2 minutos, tá? Vai ser rápido. O espectro vai se lascar, ó, muito rápido, tá? Então, assim, não se preocupe, esse espectro vai pro saco rapidinho, né? Ou então, se não for um anjo, eu acredito que será algum personagem de apoio para os Cavaleiros de Bronze. Uma Marin, não sei se a Marin perdeu a memória, né? Uma Juni de Camaleão, se for atrás do Shun, né? Então, assim, eu acredito que personagem de apoio, tá? Eu acredito que os Bronze recuperam a memória no último capítulo da temporada. No último capítulo da temporada, Shun e Seiya recuperam a memória, tá? Mas vamos ver o que vai acontecer. Escrevam aqui embaixo o que vocês acham, tá? E muito obrigado por assistir o vídeo. Final de semana tem live, o primeiro Tenkaicast, onde discutiremos teoria sobre a Saga do Céu. Muito obrigado por assistir. Até mais, pessoal!